Vale a pena investir em fundos imobiliários em 2024 ou existem outros investimentos que são melhores e mais lucrativos para você realizar com o mesmo nível de risco ou mais seguro? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você exatamente se vale a pena ou não continuar ou começar a investir em fundos imobiliários durante o ano de 2024. E geralmente quem gosta de fundos imobiliários são investidores que buscam gerar uma renda mensal através dos seus investimentos. Então, se esse é o seu objetivo, esse vídeo foi feito para você. Já falando sobre rentabilidade, hoje nós temos duas formas de lucrar com os fundos imobiliários, que é primeiramente com a distribuição mensal de dividendos, os famosos aluguéis mensais provenientes dos fundos imobiliários, e a segunda maneira é com a valorização da cota, né? E essas duas formas de lucratividade que diferenciam ali os fundos imobiliários, dentre outros fatores, né, da renda fixa, das LCIs, são as letras de crédito imobiliário, né, que também investe no setor imobiliário, porém é um ativo de renda fixa. E outro ponto, fundos imobiliários precisam render, né, proporcionar lucros maiores do que ativos de renda fixa, porque não faria sentido você investir em um ativo de renda variável, que os fundos imobiliários são ativos de renda variável, seu preço oscila todos os dias, inclusive quando o mercado está aberto, né? Não faria sentido você investir em um ativo de renda variável para receber o mesmo lucro ou um lucro inferior do que investindo em um ativo de renda fixa. Então, sim, primeiramente, os fundos imobiliários são mais arriscados do que investimentos na renda fixa, porém, eles vão te pagar mais como uma recompensa por você correr esse risco. Então, em relação à lucratividade, os fundos imobiliários, perante a renda fixa, qualquer investimento na renda fixa, tá? Eles serão mais lucrativos. E um exemplo muito prático que eu tenho hoje é o KNCR11. Ele pagou aproximadamente 12,95% de dividendos acumulados nos últimos 12 meses. Essa distribuição deve ser reduzida, que é um ponto que eu vou tratar nesse vídeo aqui, sobre a redução na distribuição de alguns dividendos de alguns fundos imobiliários, tá? Por conta da situação econômica nacional e por conta da taxa Selic, das quedas na taxa Selic, tudo bem? Já hoje, um investimento que te paga 100% do CDI vai te render apenas 11,65%. Aí você fica com aquela pergunta, né? Se vale a pena correr esse risco a mais para ganhar apenas algo em torno de 1 ponto alguma coisa por cento a mais ali todos os anos? Eu posso dizer que sim, sabe por quê? Não é só 1 ponto alguma coisa por cento a mais que você vai estar ganhando, mas sim uma grande diferença, porque a distribuição mensal de rendimentos dos fundos imobiliários, os dividendos, não tem a cobrança de impostos, tá? Então você não paga imposto de renda para receber os seus aluguéis mensais provenientes dos fundos imobiliários, que é uma vantagem muito grande dos fundos imobiliários perante investimento na renda fixa, tá? Entretanto, as LCIs e LCAs, né, elas não pagam imposto sobre o seu rendimento, porém, a distribuição, o rendimento, ele é muito menor que o fundo imobiliário de papel, híbrido, tijolo e assim em diante, tudo bem? Então, os fundos imobiliários têm um rendimento superior à renda fixa, que é um ponto positivo, porém, é algo que é elas por elas, né? O seu rendimento ele é superior, porém o seu risco também é superior ao investir em fundos imobiliários em comparação direta com a renda fixa. Agora, um ponto que preocupa muitos investidores é a situação do Brasil, né? A situação política e econômica do Brasil. Eu posso situar você em relação ao que está acontecendo agora, eu vou tentar resumir um pouco do que nós estamos passando hoje, né? Hoje nós temos alguns cortes acontecendo na taxa Selic, o que leva o investidor a sair da renda fixa e entrar na renda variável, aquecendo ainda mais o mercado de fundos imobiliários, ações e até mesmo criptomoedas, por exemplo, né? Entretanto, o Brasil, ele não está numa situação tão confortável economicamente, né? Você tem um governo gastando muito mais do que ele arrecada, é um governo que não quer cortar ali gastos, né? Ele não quer cortar os custos, é como se você estivesse gastando muito dinheiro e você não quer parar de gastar dinheiro e você não consegue ganhar mais, sabe? Esse é o nosso governo hoje. Então o risco Brasil, ele está levemente equilibrado, porém ele pode sofrer mudanças ao longo de 2024, inclusive perante algumas posturas econômicas do nosso
governo, tá? Agora, Leonan, você falou, e qual é a grande questão em relação a fundos imobiliários e o nosso governo? A grande questão aqui é o mercado de fundos imobiliários, o mercado imobiliário. Ele é um mercado historicamente muito sólido, né? Os imóveis não têm muitas alterações, inclusive por isso que é extremamente importante você escolher os melhores fundos imobiliários com os melhores contratos, né? Você escolher bons fundos imobiliários. Por quê? Se você tem um fundo imobiliário que tem contratos com empresas que podem quebrar, inclusive em 2024, 2025, você pode sofrer uma redução no valor da cota, né? E um segundo ponto em relação ao mercado de fundos imobiliários é a própria segurança do mesmo, né? Ele é sólido, ele mantém uma distribuição sólida de pagamentos ali, inclusive em relação aos fundos de logística e tijolo, né? Que são os mais seguros e são os mais sólidos hoje para você começar. Se você está começando agora, busque investir em fundos de logística e tijolo, e no final desse vídeo eu vou voltar a falar sobre eles em um ponto muito específico. E antes de entrar no terceiro ponto e dar o meu veredito aqui que se vale a pena ou não investir em fundos imobiliários em 2024, vale lembrar que eu tenho um curso completo sobre fundos imobiliários onde eu ensino você a investir do básico até o avançado, a escolher os melhores fundos imobiliários, como montar e gerenciar uma carteira de fundos imobiliários e inclusive a hora certa de vender os seus FIIs, né? O momento correto para você realizar a venda de alguns ativos, inclusive quando eles estão piorando em alguns casos, isso pode acontecer e é importante saber a hora exata de realizar a venda. E a melhor notícia de todas é que o preço está ainda mais baixo. Hoje está por esse valor e lá tem 9 anos de experiência acumulada que eu tenho dentro do mercado de investimentos, então vale super a pena você ingressar nesse curso. E entrando agora no nosso terceiro ponto, uma grande vantagem dos fundos imobiliários agora em 2024 é a sua distribuição geográfica, né? Você pode comprar hoje uma cota de fundo imobiliário que ela tem imóveis no Espírito Santo, em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e assim em diante, né? Então, caso venhamos a ter problemas isolados em alguns estados, né, você está protegido porque em alguns fundos imobiliários, claro que você precisa saber avaliar os fundos imobiliários antes, né? Você consegue comprar aí FIIs que apresentam galpões logísticos, imóveis mesmo, ou até mesmo contratos espalhados por todo o Brasil, né? Distribuindo ainda mais o seu risco e reduzindo ele de modo geral. Agora, o meu veredito, né? O que eu acho, assim, minha opinião pessoal, sendo um investidor desse mercado, se eu vou continuar investindo ou não agora em 2024. Vamos lá. Basicamente, eu sei que alguns setores estarão se performando melhor em fundos imobiliários do que outros setores. Por exemplo, o setor de papel não vai performar tão bem porque nós estamos tendo cortes na taxa Selic, o que influencia diretamente no CDI e influencia diretamente nos contratos. Então, eles vão estar sim cortando, entre aspas, assim, reduzindo aos poucos ali a distribuição de dividendos. E geralmente os fundos de papel não apresentam uma grande valorização no preço da cota. Entretanto, em contrapartida, os fundos de tijolo e de logística devem se valorizar tanto em relação ao valor da cota, quanto também ao ajuste ali perante os contratos, né, de locação, né? Então você deve ganhar um pouco mais com fundos de logística e tijolo. Você e eu também, porque eu sou investidor. Agora, os fundos imobiliários, eles entram em uma parte da minha carteira voltada para gerar renda mensal e deveria estar na sua também. Inclusive, não vale nenhum investimento do planeta, vale a pena você deixar 100% do seu dinheiro nele, tá? Então, não deixe 100% do seu patrimônio em fundos imobiliários. Faça uma diversificação de carteira, tendo renda fixa, uma reserva de emergência, sempre tenha a reserva e depois aí sim comece a investir em fundos imobiliários, tenha ações se você gostar e conhecer o mercado de ações e até mesmo criptomoedas que eu venho falando bastante aqui no canal também, que devem se valorizar e muito agora em 2024. Então sim, ainda vale a pena você investir em fundos imobiliários, sempre com a antena bem ligada, se possível acompanhe aqui o canal, eu sempre trago informações úteis e fresquinhas para você, até porque eu sou entusiasta desse mercado, eu gosto muito do mercado de fundos imobiliários, eu ensino aqui sobre investimentos há 9 anos, né, e sou investidor há vários anos em fundos imobiliários também, tá? Então eu gosto muito desse mercado, até porque todo dia 15 eu recebo um aluguel proveniente dos meus fundos imobiliários e é um dos poucos investimentos que eu posso contar com ele de fato, que todo dia 15 eu vou receber aqueles aluguéis provenientes dos FIIs, né? Então sim, vale a pena você continuar aportando, mas claro, sempre de olho na qualidade dos fundos imobiliários, na qualidade dos contratos atrelados a esse fundo imobiliário e também na qualidade do Brasil, tá? Se o Brasil começar a ir para o buraco, inclusive eu vou falar aqui no canal se ele começar a ir para buraco, né? Eu vou avisar, obviamente, vou alertar você aqui no canal. Lá no meu Instagram também eu vou estar falando
falando sobre essas questões, sempre estou discutindo lá alguns pontos da nossa economia, né? Acredito que não vai pro buraco, então por isso que eu vou continuar investindo em 2024 em fundos imobiliários, mas caso venha acontecer, caso as coisas comecem a caminhar muito mal assim, sabe? Eu vou avisar tanto aqui no canal quanto no meu Instagram. E é isso, esse é meu veredito. Vale a pena continuar investindo sim, escolhendo bons fundos imobiliários. Para você escolher bons fundos imobiliários, eu recomendo esse vídeo aqui, que são os melhores fundos imobiliários para 2024, na minha opinião. E se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui e faça o meu curso, hein? Vale super a pena você ingressar naquele curso. É uma das minhas obras-primas, tá? Eu coloquei ali muito do meu conhecimento, muito da minha experiência dentro desse mercado e eu quero transmitir para você da melhor maneira possível, tá bom? Um grande abraço, bons lucros para você, aguardo você no próximo vídeo, na próxima aula e até mais.